Olá, meus irmãos e amigos, eu quero compartilhar uma palavra que foi discernida numa reunião de oração que nós fizemos na Família da Fé, numa sexta-feira, como todas as sextas-feiras nós nos reunimos para orar, e uma irmã ali no meio da reunião teve um discernimento a respeito deste momento que nós estamos vivendo, de pandemia, quando os idosos estão mais acometidos de doenças da infecção do coronavírus por causa de ter já restrições pulmonares. E então, por isso, os idosos estão mais restritos e não devem ter contatos, nem às vezes com seus próprios netos, né? Então, estão confinados, né, num isolamento de contato para que não tenham esses riscos de pegar a contaminação e, de repente, terem riscos de morte, né? Então é um cuidado que está sendo feito, né? Uma determinação realmente de saúde, de proteção, para que os idosos não estejam sendo acometidos. E muitas vezes os idosos que já estão muitas vezes sendo desprezados pela sociedade, já não se sentem mais produtivos, eles não são úteis, a não ser para ser avós, por exemplo, porque cuidam bem dos netos, né? Expressam todo o amor, toda a proteção, todo o carinho. Então é muito bom ter carinho de vô e de vó, e eles são muito úteis no meio da família, tá? Tão somente pela experiência também de vida e os seus ensinos, que realmente são muito valiosos. Mas, de maneira geral, os idosos acabam que vão se sentindo inúteis para a sociedade, e agora muito mais por causa dessas restrições que estão sofrendo, né? Por causa exatamente de evitar o risco da pandemia, de não serem acometidos por infecção e também ter um agravamento da sua saúde e esse risco de morte. Então, a palavra que foi discernida é exatamente a palavra que o apóstolo Pedro recebeu de direção quando estava falando no dia do Pentecostes, lembrando a profecia de Joel capítulo 2. E em Atos capítulo 2, versículos número 17, ele diz assim, o apóstolo Pedro: "E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão." Então, há um propósito de Deus para que os idosos não se sintam inúteis, porque Deus quer que eles sejam usados para profetizar. "E sobre os meus servos, sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito, diz o Senhor, naqueles dias, e profetizarão." Então, os sonhos dos velhos, pessoas idosas, devem continuar. Não acabou a vida deles, eles devem sonhar sonhos, eles devem ter esperança, ter expectativa, porque não somente são, mas serão muito usados pelo Espírito Santo nesses últimos dias para profetizarem através dos sonhos que Deus vai derramar sobre eles. Então, você que é idoso ou idosa, ou você que tem algum familiar que já está com a idade avançada, pode transmitir para eles que eles são ungidos do Senhor, que foram separados por Deus para receberem mais do Espírito Santo, que vai ser derramado sobre a vida deles para eles terem sonhos, para eles terem projetos de vidas e para serem usados por Deus nesta geração. Se nós formos lembrar, por exemplo, Moisés começou a sua carreira como grande libertador do Egito quando ele tinha 80 anos. E foi usado por Deus, estava no vigor da sua força, quando esteve trazendo, não somente fazendo sinais e maravilhas no Egito, através das pragas que Deus o usou para fazer, mas trazendo a libertação de toda uma geração, de todo um povo que estava 430 anos escravos, e foram libertos pela mão de um homem que nós chamaríamos de idoso, com 80 anos. Assim também Deus pode usar muitos homens e mulheres de idade mais avançada com o poder do Espírito Santo, com ousadia e fé para profetizarem a salvação e a libertação da nova geração. Por isso, não fique acanhado, não fique restrito simplesmente a crer que você não é valioso, homem e mulher idosa. Vocês são preciosos de Deus e o Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida de vocês para serem grandemente usados e poderosos em Deus, para destruir fortalezas que estão aprisionando pessoas dessa nova geração.
Que Deus dê graça e os abençoe e os fortaleça com saúde, com paz e com poder do Espírito Santo nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Amém.